aqui, dando boas-vindas a todos vocês nesse nosso segundo Web Hour do GIF. Eu disse um pouquinho na quarta-feira passada, né, e muito rapidinho, a gente pretende com esses Web Hours que a gente seja um canal, um espaço, um dos canais, né, um dos espaços de interação para o compartilhamento das ações realizadas e para que a gente possa trocar experiências, desafios, ideias, para que de forma conjunta a gente supere os impactos dessa pandemia. Então, durante o mês de abril, a gente já realizou um Web Hour na semana passada e teremos 2 mais nos dias 22 e 29 de abril, sempre das 5 às 7 da noite. Então, a reflexão que a gente gostaria de puxar hoje com essa nossa roda de conversa, a ideia é que seja mesmo uma roda de conversa, com muita participação de vocês, que seja bastante fluida. A ideia hoje é entender como que os governos, o setor privado e a sociedade civil podem combinar esforços da melhor maneira no enfrentamento dessa crise. E para isso, convidamos para estar aqui com a gente, para debater com a gente, a Regina Esteves, presidente da Comunitas, o Douglas Belchior, que é da Uniafro Brasil, e o Oded Grajev, do Instituto Ethos, da Oxfam. Eu já apresento eles e tantas outras, né? Presidente do Instituto Ethos, fundador da Rede Nossa São Paulo e Programa Cidades Sustentáveis, e um dos fundadores do GIF também, não posso deixar de lembrar isso. Enfim, eu vou passar agora a palavra para o Zé Marcelo Zac, o secretário-geral do GIF, que vai dar umas boas-vindas também, e depois eu vou fazer uns breves avisos do uso da ferramenta e de como vai acontecer a nossa dinâmica. Então, Zé, se você quiser dar um oi, por favor. Oi, Cami, obrigado. Mas acho que tentar aqui o máximo de brevidade, porque o espírito, ao Douglas, acho que conseguiu entrar aqui, somar as boas-vindas ao Douglas também. E o espírito mesmo da gente poder abrigar esse espaço, ou mais esse espaço de troca, de diálogo, em face aí do contexto que a gente está vivendo, né? Então, eu queria só, primeiro, reforçar o agradecimento a todo mundo que está podendo participar aqui hoje, né? E, sobretudo, a Regina, Douglas, Oded, né? A alegria de estar também dialogando com parceiros de todos os dias, né? E de todos os tempos, ao longo dos anos, no trabalho do GIF, nas interfaces pessoais e nesse esforço de construção de um espaço de cidadania o mais amplo, o mais vigoroso possível no país. E estou falando isso porque acho que também são pessoas que, a partir das suas trajetórias, dos seus lugares, compreendem esse esforço como um esforço de adensamento das interconexões entre segmentos diversos na sociedade e nas instituições, né? Quer dizer, o fortalecimento de um tecido de ação na sociedade civil, a conexão disso com atores do setor privado e todo esse espaço da cidadania também a serviço de fortalecer nossa capacidade de impulsionar agendas públicas positivas, pertinentes, necessárias e de cooperar com a gestão pública na implantação delas, né? Então, acho que a gente tem nesses convidados uma identidade muito grande com construções nessa direção de forma contínua ao longo do tempo. E a gente tem um desafio imenso agora, né, que é o desafio de renovar, reafirmar essa habilidade, não só no momento de crise, mas em ritmo de crise, né, com toda a presteza, com a agilidade que é absolutamente imprescindível que a gente tenha em todas as dimensões, seja lidando com a crise propriamente na gestão, né, da prevenção e da contenção da disseminação da epidemia, seja do impacto profundo, brutal, social e econômico que a gente já tem, sejam todos os outros temas. Então, nesse espírito de poder, né, não só no grupo de articulação que a gente criou com fundações, com atores para coordenar esforços de mobilização, de aporte de recursos, de estratégias para tudo isso em face da crise, mas de criar também esse espaço aqui de ter olhares mais estratégicos, né, o que a gente já está fazendo, o que mais que a gente precisa fazer, cada um de nós e a partir das nossas atuações para produzir respostas aqui e nos passos adiante, né, nos momentos adiante, a gente sabe que a gente está diante de uma crise que só se inicia, né? Que mais que será necessário fazer e como que a gente pode e deve reforçar as nossas habilidades, nesse caso aqui, para produzir essas interfaces mais qualificadas possíveis entre organizações da sociedade civil como um todo, entre setor privado e entre governos também nos vários níveis, nas várias dimensões. Então, acho que o espírito é esse. E, além de ser um prazer imenso, acho que é difícil pensar, de fato, num conjunto de interlocutores
melhor do que esse com a Regina, com o Douglas, com a Odete e com todo mundo que está aqui participando, para a gente fazer essa troca. E termino com esse todo mundo, né? A ideia dos web hours, como tudo no GIF, é também de que possa ser um espaço de diálogo. Então, a gente ouvir nossos convidados e estimular todo mundo a trazer, seja aqui de viva voz, a Camila vai contar um pouquinho a dinâmica, né? Seja no chat, comentários, perguntas, se somar no diálogo. E, de novo, obrigado, gente, sobretudo Regina, Douglas e Odete. Obrigada, Zé, que bacana. Gente, então, como vocês já estão ouvindo em todos os chats de vocês, mas o pedido é para que todo mundo deixe seu microfone no mudo, e aí quando for falar, claro, abra seu microfone, tá? Mas a gente deixa no mudo. Quem quiser falar alguma coisa ou comentar, por favor, escreve aí no chat que eu vou ler e vou chamar vocês, então se tiver perguntas, vocês podem ir colocando o nome de quem deseja falar ou fazer algum comentário e eu chamo vocês. Também para que fique o convite para quem não faz parte ainda da rede do GIF, quiser deixar seu nome, sua organização e seu e-mail, que a gente cadastra vocês. Depois eu também vou passar no chatzinho o site do Emergência Covid, que o GIF, a Kika que lidera esse projeto está aqui com a gente, ela pode até colocar aí para a gente no chat o site, porque a gente está unindo todas essas ações a partir dessa plataforma, tá? Então eu queria contar rapidinho a dinâmica hoje pensada. Eu vou convidar a Regina Esteves, que é presidente da Comunitas, para contar para a gente primeiro, porque ela tem esse olhar, essa experiência em cooperação, né? Então, que ela compartilhe conosco quais são as oportunidades de cooperação e quais são as formas possíveis de aprofundar essa cooperação entre o setor público e privado e a sociedade civil, né? Quais são suas experiências, quais são os desafios que ela enxerga. O Douglas, que é da Uniafro Brasil, que é uma rede de formação de jovens e adultos das regiões periféricas do Brasil, que realiza cursinhos pré-vestibulares e formação para o mercado de trabalho. Então, traz aí um olhar de quem está na linha de frente, né? E como que essa colaboração pode ser, então, o mais efetiva possível. E o ODED, com toda essa experiência, inclusive, como eu já ressaltei, né, um dos fundadores do GIF, que traz esse olhar dessa experiência em parcerias e colaboração dentro dos próprios vários institutos que ele criou. Então, convido vocês a interagirem pelo chatzinho. Vamos, então, abrir a palavra para a Regina. Regina, obrigada pela sua participação e o microfone está com você. Olá, gente, estão me ouvindo bem? Super bem, pode seguir que está ótimo. Muito obrigada, Camila, em nome da NECA, do Zé, agradeço imensamente poder estar aqui com vocês, trocar, aprender, talvez a gente se apoiar, porque acho que todos nós aqui que estamos, né, na linha de frente, chega um momento como esse que a gente, todo final da tarde eu falo, a gente tem que respirar, falar o dia valeu e amanhã vamos de novo e com a energia que acho que a gente precisa ter, porque como eu digo, acho que talvez assim, essa aula a gente não fez ela pelo completo, a gente está tendo que aprender e tocar junto. Então, muito obrigado, parabéns pelo GIF, não só pelo que está fazendo agora, mas acho que pelo posicionamento que vocês têm feito por toda a comunidade de institutos e fundações e organizações da sociedade civil. Acho que é muito importante a gente colocar no momento em que talvez aí as organizações estavam sendo mais pressionadas por o espaço de valorização, o GIF saiu à frente defendendo as organizações da sociedade civil e todo o papel que ela tem. E no momento como esse, a gente vê o quanto é importante a gente ter uma rede de organizações da sociedade civil no Brasil fortalecidas, operando e respondendo tão prontamente. Eu acho que todos nós aqui estamos vivendo assim, grandes desafios. O primeiro deles, que eu acho que quando o Covid vem vamos dizer assim, atravessa ou toma conta da nossa agenda, todos nós fomos cobrados a ter algumas respostas muito assertivas. Entre elas, que aquilo que a gente estava fazendo, oferecendo para a sociedade, tinha que ser necessariamente eficiente. Eu digo, a gente não tem tempo para errar, nem recursos para desperdiçar, nem tempo para perder. Então, assim, ser eficiente naquilo que a gente faz, o que a gente se propõe no modelo nosso de a atenção, de responsabilidade social, tem já como compromisso ser eficiente, mas num momento como esse, é que eles dizem assim, não tem margem para erros. O segundo, eu acho que a gente também foi testado muito nessa agilidade. Não deu tempo de dizer, vamos planejar, pensar, não. Você tem que se planejar, fazer, responder ao mesmo tempo. Então, acho que essa pressão por agilidade também foi algo que o setor como um todo teve que responder, e isso também deixa algumas lições e muitos aprendizados para nós. Um terceiro que eu colocaria, eu acho que é essa questão da assertividade, porque
Muitas vezes nós temos modelos de programas ou de atuação, mas num momento como esse vem muito aquilo. Mas como é que eu vou ter certeza que eu estou atendendo, por exemplo, aquela comunidade mais vulnerável ou aquela população de extrema pobreza, ou eu acertar realmente, no caso da saúde, qual é a área que mais precisa. Então, era uma outra, vamos dizer assim, demanda e angústia que ainda é presente, mas acho que todos nós tivemos isso claramente desde o dia zero de tudo isso que a gente está vivendo. Um outro, acho que, impacto grande, eu colocaria que nós todos já trabalhamos na agenda de impacto social, quer dizer, como é que eu gero mais impacto com aquilo que eu faço. E no momento de Covid, isso eu acho que é a agenda, porque como que eu posso, com o meu esforço, duplicar, somar, ser mais e criar um impacto diante de tanta necessidade. Então, acho que a agenda de impacto social, para mim, ela está tendo uma oportunidade de ela exercitar realmente a sua prática. E quando a gente fala de impacto social, acho que é aí que vem esse tema, e até agradeço por terem me dado essa oportunidade, que a gente fala, impacto social eu só vou conseguir ter quando eu consigo ter uma mínima governança ou parceria ou estratégia com a política pública. E aí a gente se depara com o quanto é desafiante, o quanto nós não estamos preparados, até mesmo pelo lado da política pública, para ser parceiros mais abertos e co-criar soluções junto com a sociedade civil e aproveitando mais esse impacto que iniciativa privada pode gerar. Eu acho que esse desafio para mim ficou assim muito evidente. Desde que eu comecei a fazer o trabalho, eu mergulhei em tentar o que eu chamo assim, modelar oportunidades na política pública para que a iniciativa privada e a sociedade civil possam atuar de uma maneira com mais impacto, com um pouco mais de governança, porque eu acho que esse também é um grande desafio nosso como setor, ter uma governança em todo esse esforço e a gente não duplicar esforços e saber um pouco, né, quer dizer, o que cada um está fazendo e aquilo que meu soma com o outro. Então, eu acho que a política pública, para além desse impacto, ela pode também ajudar um pouco nessa organização da governança. E eu acho que, e por tudo isso, acho que fica assim realmente o nosso grande desafio, que a gente faça bem feito, atravesse e, ao mesmo tempo, deixe um legado, porque o nosso desafio não vai ser somente nesse período emergencial ou essa onda inicial do Covid. Nós teremos vários outros desafios. Quando a gente fala pelo tema até mesmo de vulnerabilidade social, dá para a gente imaginar o desafio que nós teremos aqui. Eu até coloco um tema que eu sei que é muito presente, muito valorizado pela comunidade do GIF. Dá para a gente imaginar esse tema da vulnerabilidade social, o impacto que ele vai ter, por exemplo, na educação. Quando a gente retornar às nossas aulas da educação pública, o prejuízo que a gente vai ter com índices de evasão que a gente já tinha recuperado há alguns anos e o quanto a gente teria aí talvez uma governança mais assertiva de conseguir que alguns apoios ou políticas de proteção social também valorizassem essa proteção da criança da escola, que vai ser um impacto aí que a gente vai ter que atravessar por alguns outros períodos. Então, eu acho que é isso. Nosso desafio é grande. Eu sou uma eterna otimista. Às vezes tem dias, talvez, que eu possa estar um pouco mais cansada, mas eu sou uma eterna otimista. E eu acho que num momento como esse, assim, a gente vê tantas reportagens aparecendo, fundos sendo criados, mas a gente tem que reconhecer que a sociedade civil e a iniciativa privada chegaram mais rápido com seus apoios, com seus projetos, com as suas respostas, em especial na agenda social, chegaram muito mais rápidos do que a política pública. E isso acho que é o cenário do Brasil. Se nesse mês de abril nós não tivéssemos esse esforço grande que veio da sociedade civil, que veio da iniciativa privada, eu acho que alguns perfis da população estariam sendo muito mais prejudicados, até mesmo na saúde. Eu acho que teve um impulsionamento aí da crise na saúde e toda essa estrutura que está sendo criada e que a iniciativa privada teve um papel fundamental, especial nesse primeiro mês, por chegar mais na frente, por ser a primeira, e aí também eu acho que traz uma lição para a iniciativa privada. Então, eu acho que é muito esse cenário, acho que a gente tem um mês aí de grande aprendizado, temos um desafio grande quando a gente vê o segundo mês, talvez, dessa crise e que a gente já imagina que nós não vamos ter, talvez, tantos apoios como nós tivemos no mês de abril, porém nós teremos talvez, desafios ainda mais importantes. E aí a nossa inteligência e governança, até mesmo quanto sociedade civil e iniciativa privada, ela vai ter que se fazer muito presente, de uma maneira muito eficiente, para que a gente consiga potencializar ainda muito mais o que a gente está fazendo. Então, como primeiro aí bate-papo, eu deixo isso para a gente refletir.
Muito obrigada, Regina, muito obrigada. Me chama muita atenção, né? A gente teve um encontro também discutindo num grupo de saúde dentro desse projeto Emergência Covid, e eles também destacavam a questão da gestão. Isso me chama muito a atenção, a necessidade da gente pensar na gestão, né? Então, como fortalecer esses processos. Pessoal, quem quiser falar está convidado a deixar aí suas perguntas, comentários. É só anunciar no chatzinho, se vocês quiserem deixar alguma participação por enquanto, se não, eu convido o Douglas a trazer um pouco esse olhar para a gente. Douglas, você gostaria de bater uma bola aí com o que a Regina trouxe, trazendo um pouco da realidade das suas experiências, do que você está vivendo aí na prática, para contribuir com o bate-papo? Boa tarde, estão me ouvindo? Super, Douglas, obrigada. Vai lá. Muito bem. A gente não é muito boa, tomara que segura a onda aí. É uma satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite do GIF, por estar aqui também na companhia da Regina e do Oded, com tanta trajetória e com trabalhos, né, serviços prestados à sociedade de tanta importância. Bom, eu sou um professor de história de escola pública, então tenho muita identidade com o que termina falando Regina sobre a importância e o impacto que esse momento vai trazer. E sou também militante do movimento negro. Né? Então, fui há 200 anos construindo o que a gente conhece como país, construindo toda a riqueza acumulada desse país. Se alguém um dia estudasse a origem das riquezas das elites brasileiras, teriam que necessariamente identificar onde é que está essa riqueza acumulada nos anos de escravidão, e a riqueza acumulada 130. Douglas, desculpa, deixa eu te interromper um minuto. Os anos pós-escravidão. Douglas, você me escuta? Vou te interromper um minuto. Estou ouvindo bem. Tá ruim? Eu gostaria de pedir aos participantes, se não for muito deselegante de minha parte, que vocês fechassem as suas câmeras, porque eu acho que isso pode colaborar para facilitar uma melhor conexão com o Douglas. E aí eu te devolvo a palavra, Douglas, está cortando um pouquinho, mas eu acho que poderia ser uma boa tentativa se a maioria de nós deixasse parasse o vídeo. Pode ser, pessoal? Por favor, e Douglas, vamos tentar mais um pouquinho? Ou você travou aí? Para mim ele congelou aqui, não sei. Eu acho até que você poderia fechar... será que ele caiu? A Thaís Rodrigues, que é minha parceira aqui de conexão, você consegue ver se o Douglas caiu? Eu não... Ele caiu. Muito bem. Não, eu acho que você voltou. Ô Douglas, sabe que eu acho que pode ser uma ótima se você fechar a sua câmera e aí você fala com a gente sem a sua imagem. Vamos tentar assim? Acho que pode ficar melhor. Eu saí do computador e... Eu saí do computador e... Vocês estão me ouvindo bem agora? Melhorou. Eu acho que agora a gente consegue mais. Vamos tentar? Tá, vamos tentar. Tá bem. Bom, eu não sei até onde eu fui, mas vou ser breve e repetir rapidinho da satisfação de estar aqui e dizendo de onde falo, porque sou um militante do movimento negro e que tem uma leitura da história do Brasil e da realidade brasileira muito a partir do que significa para a população negra a existência desse país, em que o Brasil é fruto de um processo de enriquecimento, de aprofundamento de desigualdades que sempre manteve a superexploração dessa população, seja quando a gente olha para o Brasil colonial e imperial, seja quando a gente olha para o Brasil pós-escravidão, né, nesses períodos chamados democráticos, mesmo durante as experiências mais exitosas da democracia brasileira, quando os intelectuais, os pensadores
consideram que foram melhores tempos, tempos de igualdade, tempos de oportunidade. Mesmo nesses melhores momentos, a população negra brasileira sempre foi subjugada, sempre ocupou base de pirâmide social, sempre foi aquela que teve os seus direitos de cidadania negados e sempre foi aquela para o qual as baionetas, as armas do Estado estiveram apontadas. Então, existe um problema do ponto de vista estrutural nesse país que condena determinada população à desigualdade, à miséria. E momentos como o que a gente está vivendo agora com essa pandemia, eles são explicitamente reveladores dessa relação, reveladores dessa desigualdade. E Regina falava agora há pouco, e eu agradeço por ter citado, quando ela fala sobre a importância do setor privado e da sociedade civil organizada nesse primeiro mês de pandemia. Porque, ao mesmo tempo em que é bonito de ver a mobilização, que é interessante perceber que setores médios parecem sensíveis ao tema da desigualdade e, por isso, desembolsam grandes quantias, como é bonito e importante ver a sociedade mobilizada, os setores do campo popular, do campo de direitos humanos, se mobilizando, fazendo vaquinha, fazendo mobilização popular. A pergunta é, está socorrendo quem? E por que precisa de um socorro emergencial nesse nível? Por que é que nós estamos, nesse último mês, preocupadíssimos em distribuir cesta básica para a população, aos milhares, se não fôssemos um país violentamente miserável? Você não quer que as pessoas ouvem você? Por que é que a gente está discutindo agora a contradição de perceber políticos liberais, forças liberais do mundo inteiro, caindo na contradição em perceber a importância dos serviços públicos de saúde, a importância do papel do Estado na gestão de grandes crises como essa, de crise humanitária, se não porque a normalidade política é exatamente o contrário. Então, na verdade, esse também é um momento revelador da desgraça brasileira, da desgraça mundial, né? Do hegemonismo de uma lógica que não pode permanecer. Quer dizer, a gente não pode conceber ou imaginar que nós vamos sair desse momento sem aprender o suficiente para não repetir daqui a alguns anos a necessidade de eventualmente perceber que mais da metade desse país, o dado objetivo que eu ouvi hoje de manhã é que 60% das cidades de Minas Gerais, para dar como exemplo, não tem um respirador para as pessoas que vão necessariamente precisar de respiradores daqui, enfim, nos próximos dias, hoje estão precisando. Será que a gente não vai aprender o suficiente para sair dessa crise com 10 vezes mais leito, com 10 vezes mais estrutura de saúde pública, para não repetir a crise humanitária e para não viver os dias de terror que nós estamos condenados a viver, porque nós não temos o direito, Zé Marcelo, Regina, Odede, nós todas que estamos aqui, nós não temos o direito de não projetar o pior. Quando viralizou os videozinhos, as cenas de fazer chorar, né? Para quem detém um pingo de humanidade, das ruas de Guayaquil, com os corpos jogados nas calçadas, e não comparar aquilo com o que é Paraisópolis, com o que é as condições estruturais de bairro, as condições sociais da população são exatamente iguais. É impossível não prever o pior. Seria uma falta de responsabilidade não projetar o pior quadro, o pior cenário para grandes conglomerados de populações pretas brasileiras. E o terror que isso pode vir a ser, se repetir no Brasil a violência que aconteceu na Itália, em que as pessoas ficavam em casa esperando socorro e morriam, e ficavam semanas esperando a retirada do corpo, em bairros com ruas espaçadas, com casas espaçadas, com transporte público sem ser caótico como é aqui, com nível social muito mais avançado, sem miséria como nós temos aqui, e ter vivido aquela situação. E se você projeta a violência da doença num bairro como Cidade Kemmel, onde eu moro, não tem como você não imaginar o pior. Então, a grande pergunta é, ok, nós temos que fazer o possível agora, não é?
eu na Uneafro, junto com nossos companheiros aqui, estamos nos dedicando a fazer vaquinha, levar cesta básica. O nosso trabalho é de educação, a gente não faz assistência, não é a nossa praia, né? A gente não é uma organização que tira foto entregando cesta básica, não gostamos disso, não fazemos isso, mas no momento de crise como essa nós estamos fazendo isso, porque é necessário, certo? Então, o bairro onde a gente tem um cursinho e que o nosso trabalho é provocar a prática da educação, a organização política a partir dos problemas reais daquela comunidade, nesse momento nosso esforço está para levar comida para quem não tem comida em casa. Isso é tão revelador para nós, isso devia ser muito revelador para os mais ricos desse país. Não é possível que a gente vai sair desse momento sem uma maior sensibilização, sem a percepção para os mais ricos de que uma sociedade mais justa é melhor, inclusive para eles. Inclusive para eles. Então a gente vê os relatos de quem anda pela capital de São Paulo, as cenas de terror que a gente tem visto nos grandes centros, a população de rua, sem o fluxo de trânsito, sem os comércios abertos, jogados às traças, morrendo de fome na rua. Então, assim, não se comover e não transformar essa comoção em ação política é o maior crime que a gente pode praticar nesse momento da história. O debate que nós sempre fizemos, eu termino com isso, sobre acesso à riqueza brasileira que nós produzimos, o debate sobre reparação histórica para o povo negro, para o povo pobre brasileiro, ela precisa ser radicalizada agora, repaginada e atualizada a partir do que a gente vai viver nos próximos meses. Então, fica aqui o meu apelo, nós que estamos na rua o tempo todo, é de provocar esse sentimento e de transferir ele às classes políticas, ao contrário do que tem sido feito, né? De aproveitar momentos de fragilidade para avançar políticas liberais. Nós estamos no momento agora de valorizar o papel do Estado como promotor de justiça e de igualdade. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigada. Muito potente essa fala toda, né? Eu, antes de fazer uns comentários e circular a bola aqui, eu escutei do meu apoio técnico, digamos assim, que não adianta vocês fecharem as câmeras, às vezes isso ajuda, mas que era a conexão do próprio Douglas. Então eu os convido, quem quiser, a voltar a colocar as suas câmeras e participar mais da interação aqui, olho no olho, tá? Isso não fez diferença, mas o Douglas fez alguma coisa que melhorou muito. Então, obrigada, Douglas, foi excelente, a gente conseguiu te ouvir do começo ao fim, depois que eu acho que você mudou de local. Então, obrigada, pessoal, e desculpa a informação errada de fecharmos nossas câmeras. A internet do meu celular é melhor do que o sinal de internet do cabo, aqui do extremo leste de São Paulo. Então, e olha que eu não sou, né, da família mais precarizada do bairro, graças a Deus. Então, você imagina a dificuldade que o nosso povo tem, por exemplo, para se cadastrar no cadastro único e ter acesso a esses R$600 por mês. O acesso à internet é um privilégio nesse país. O pessoal de educação falava muito isso, né? Que como eles adaptariam todos os conteúdos aos celulares e não aos computadores, porque tem esta realidade do celular que é mais factível, né? De se obter o acesso através dele. Então, eu gostaria muito de circular a bola e abrir para vocês comentarem, porque tem tanta, eu acho tão bonita essa renovação, a Regina, né, o Douglas trouxeram essa agilidade, né, da sociedade civil, tão bonita essa agilidade toda de se manifestar para solucionar esses problemas e me faz pensar nessa flexibilização, né, nessa plasticidade das organizações de se reinventarem do dia para a noite para poderem responder a isso, né. Eu gostei muito de umas frases suas, né, essa lógica de sociedade que não pode permanecer, de transformar essa reflexão em ação política. Acho que isso são coisas importantes da gente olhar mesmo, né? E aí, pensando um pouco mais, o coronavírus trouxe algumas coisas muito importantes, né? A gente revê o papel da sociedade civil, que antes estava tão desvalorizado, e o valor desse papel da sociedade civil, a questão da informação, da comunicação dos jornalistas, né? A importância de uma informação verídica, séria, e o papel da ciência, né? Então, entre tantos papéis aí que a gente está podendo mexer com, como você disse, Douglas, transformar essa reflexão, esses aprendizados em ações, né, lá na frente. Muito obrigada. Gente, por favor, comentários, deixa eu olhar aqui no chatzinho. O Bruno Barroso, você quer
comentar alguma coisa, Bruno? Você contou aqui para a gente de um artigo que vocês colocaram. Te abro a palavra caso você queira falar. Ou alguém, por favor, abra o microfone e faça comentário. Neca, acho que abriu o microfone. Mas eu abri, Camila, desculpa, mas assim, porque eu acho que valia a pena ouvir primeiro o Oded e depois a gente completar, abrir para as perguntas ou para os comentários, sabe? Eu acho que fecha o quadro, eu acho que seria melhor. Tá ótimo, Neca. Então eu vou eu seguir falei tua sugestão, muito bem. Porque não tinha ninguém no chat, Isso. então por isso que eu já falei isso. Vamos seguir para o Oded, depois a gente abre. Beleza. Oded, por favor. Bom, pessoal, boa tarde vocês todos. Neca, Zé, vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá ok. Bom, acho que todos queremos, eu parto isso, né? E olhando, tem países que deram... Oded, desculpa, Oded. A gente está cortando. Vamos tentar você sem câmera, ver se melhora você falar com a gente só desligando o seu vídeo? Tá. Melhorou? Melhorou? Vamos lá, eu estou te ouvindo. Vamos seguir, qualquer coisa eu te sinalizo, tá? Bom, tem países no mundo que deram certo, né? Países que estão lá em cima em qualquer classificação, na área social, na área ambiental, na área da política, na área econômica, né? O que foi que deu certo naqueles países, né? Que acho que todos vocês já devem ter visitado, conhecido, ou já ouviram falar. Foi uma coisa muito simples. Eles chegaram a algum consenso. Qual é o consenso que eles chegaram? Que para qualquer coletiva dar certo, qualquer organização, qualquer família, é necessário que haja relações harmoniosas entre as pessoas. Isso eu acho que vale para a família de cada um de vocês, para a organização de vocês, para a empresa de vocês, para o coletivo, para o GIF, para qualquer cidade, qualquer município, vale para qualquer país. Para o país dar certo, as relações têm que ser harmoniosas entre as pessoas. E o que causa a desarmonia é a injustiça, a desigualdade. A desigualdade é a fonte dos conflitos e a fonte de desagregação de qualquer sociedade. Então, olhando o Brasil nesse sentido, nós estamos numa situação muito complicada, porque nós somos os campeões mundiais das desigualdades. Desigualdade de renda, 5% da população tem 95% da renda. Desigualdade das riquezas, 1% da população tem metade das riquezas brasileiras. Desigualdade de gênero, as mulheres ganham muito menos que os homens. Desigualdade, os negros ganham muito menos do que os brancos. Desigualdade territorial, só na cidade de São Paulo, entre um bairro rico e um bairro pobre, a diferença entre a expectativa de vida, tempo médio a morrer é de 20 anos. Desigualdade territorial no Brasil inteiro. Então, a desigualdade do acesso à educação, à saúde de qualidade, né? Tanto é que quem tem um pouco mais de recursos coloca os filhos numa escola privada, no serviço de saúde privado. Quem não tem recursos tem que colocar o filho ou os filhos ou se cuidar de serviços públicos que geralmente são bastante precários. Então, nós estamos hoje numa situação muito complicada, mas essa pandemia, se ela tem um lado positivo, ela revelou, escancarou a face cruel das nossas desigualdades. E se isso servir para alguma coisa, já serviu, se servir para colocar o combate às desigualdades no Brasil como central, como eixo central, estrutural das políticas públicas, das ações das empresas, da sociedade civil, já é um ganho que nós tivemos, apesar de todos os malefícios e os impactos dessa pandemia. Essa de colocar a combate à desigualdade no centro das nossas ações é fundamental, porque eu não acredito, e a história mostra isso, e se a gente acredita um pouco na ciência social, se a gente tem um pouco de olhar sobre a história das comunidades, dos países, sem colocar o combate à desigualdade como eixo central
de tudo que nós fazemos, o Brasil não tem nenhum futuro e nós vamos de crise em crise e nós vamos realmente sermos, vamos dizer, estar na rabeira do mundo civilizado. Então, quando a gente fala de cooperação entre empresas, sociedade, governo e poder público, eu acho que o eixo central tem que ser bom. O que é necessário fazer para reduzir a desigualdade? Pode ser no município, pode ser no Brasil, pode ser no bairro, pode ser na comunidade, pode ser qualquer. Mas o combate à desigualdade, a redução da desigualdade tem que ser o eixo central das ações. E é fundamental que haja uma ação conjunta, cooperativa, entre os entes da sociedade. Então, é muito ruim, falando em efetividade, em impacto, quando empresas ou sociedade civil fazem uma coisa e o governo faz outra coisa. É necessário combinar as políticas públicas com as ações das empresas e ações da sociedade. Elas têm que ser complementares, porque na percepção de que o tamanho do buraco é tão grande que é necessária a cooperação de todos. E nenhum dos atores tem suficientes recursos para fazer o que é necessário fazer. Tem que somar esforços, mas na mesma direção. Houve uma experiência aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que era o Fórum Empresarial de Apoio à Cidade de São Paulo, que era muito exitosa, que era as secretarias do município preparavam uma lista de oportunidades de parceria, como se fosse uma lista de casamento, sabe? De você se conectar aonde realmente o Estado necessita da cooperação das empresas e da sociedade. E as empresas, elas têm poder econômico, financeiro, político, mas não sabem fazer tudo. É necessário a cooperação das empresas e das fundações empresariais com a sociedade civil, que está no local, que está no campo, que está nas ações concretas e conectando com as políticas públicas. É necessário essa coordenação, essa sinergia entre o que cada um pode fazer, o que sabe fazer e o que é sua excelência de fazer, para que o resultado seja o mais efetivo possível. Só para exemplificar o que eu quero dizer sobre a questão da nossa falta de percepção ou a falta de atenção que nós temos sobre combate às desigualdades, se vocês virem, por exemplo, as coletivas que o governo está dando sobre a questão da pandemia, né? Estão lá os ministros, estão lá os secretários, está lá o presidente. Você se lembra de alguma mulher naquela mesa? Se lembra de algum negro naquela mesa? Outro exemplo, acho que a doação que o Banco Itaú está dando de R$1 bilhão é super meritória, é super exemplar, é super importante. Agora foi escolhido um grupo de pessoas para orientar o destino desses recursos. Só homem branco, nenhuma mulher, nenhum negro. Isso quer dizer, a gente fala muito da desigualdade, mas o nosso olhar não está treinado ou não está atento para olhar as desigualdades e ver o que nós podemos fazer para diminuir as desigualdades. Então, só para finalizar, quer dizer, se a gente não colocar a redução das desigualdades no centro, com o eixo central de todas as nossas ações de cooperação, de parceria, juntando empresas, sociedade civil, governo, complementando com o que cada um pode fazer de melhor, no sentido de reduzir a desigualdade, não sairíamos desse buraco, iríamos de crise em crise. E espero que essa pandemia, que revelou tão profundamente, tão amargamente, tão dolorosamente as nossas desigualdades, sirva para a gente mudar de prioridade, mudar de percepção e mudar a nossa visão de sociedade, o que é importante, o que não é importante. Muito obrigado. Muito obrigada, Oded. Muito obrigada. Hoje saiu uma matéria pela Forbes, eu não sei se vocês viram, mas eles fizeram uma pesquisa de quais são os líderes que melhor estão lidando com a pandemia, né? E são as mulheres. Então, ele coloca Alemanha, coloca Islândia, Tailândia, Finlândia,
que são países liderados por mulheres na conduta dessa pandemia. Não estou tirando absolutamente nada do que você disse, Oded, por favor, talvez meu comentário tenha sido num embalo errado, eu não quero, assino embaixo absolutamente, sabemos absolutamente tudo que você falou, mas eu só pontuei porque eu achei muito interessante essa reportagem hoje. Muito bem, então seguindo aqui a nossa dinâmica, o microfone está aberto. Posso ir, Camila? Por favor, Neca, será um prazer te ouvir. Vamos lá, vou começar também me juntando ao Zé e a você, agradecendo muito a Regina, o Oded, o Douglas. Muito bom, eu acho que a gente está buscando no GIF pessoas que estão liderando processos importantes e que falam de lugares diferentes, né? E para justamente a gente conseguir ter um diálogo e ouvir vozes diferentes que vêm de diferentes experiências e lugares. Então, acho que foi muito boa essa primeira rodada. Eu vou fazer algumas... Eu vi aqui algumas questões que eu acho que foram colocadas, que eu acho muito importante. Então, eu acho que a Regina colocou os pontos das articulações e tudo, e enfim, como o Comunitas está fazendo uma articulação com o governo, tudo, eu queria saber, na Web Hour passada do GIF, o Ricardo Paes de Barros salientou muito a questão dos cadastros, né? Então, e a gente aqui também estou vendo isso na Fundação TID, numa articulação com a prefeitura e várias organizações, a dificuldade dos governos saber quem são realmente os mais vulneráveis, né? Dificuldade dos cadastros e tudo. Então, eu queria... Primeira pergunta, e aí, no caso, a semana passada, o Ricardo enfatizou muito o papel da sociedade civil para poder chegar até essa população mais vulnerável. Ótimo, mas isso não vai acontecer para sempre. Então, a minha pergunta para a Regina um pouco como você está vendo isso, porque você também teve esse problema, a gente conversou um pouco isso, assim, essas questões das articulações, então... Como que você está vendo a questão desse cadastro? Acho que já saiu países como a Índia, que é enorme, Peru, que não são países tão desenvolvidos, que têm uma muito melhor identificação da sua população como um todo. Então, essa eu queria te ouvir um pouco, se você sabe, se você está passando um pouco por essa discussão, né? Quando você traz também a questão da governança, sem dúvida é fundamental, e é muito difícil o setor privado, o Douglas também falou, e as organizações da sociedade civil chegaram antes, não, sem dúvida, não tem uma dificuldade enorme de diálogo, mas eu acho que também tem um aprendizado das organizações da sociedade civil para aprender a lidar com governos. Também eu acho que tem. Alguns setores sabem mais, como a educação e tal, mas eu acho que na área de proteção social, acho que tem um aprendizado também nessa cocriação, do lado do governo, com certeza, e maior, mas eu acho que do lado da sociedade civil também bastante, né? Acho que foram colocadas muitas questões, mas assim, o que eu queria também dizer que eu acho que a sociedade civil fundamental, tá? Uma movimentação incrível, mas tudo isso precisa de um Estado potente. Não é Estado mínimo, é Estado máximo, é um Estado potente, um Estado mobilizador, um Estado que tenha diretrizes, dê diretrizes e faça uma articulação. A sociedade civil sozinha também não vai conseguir avançar e não vai conseguir esse impacto social que vocês colocaram. Aí eu vou entrar um pouco, querer falar um pouco com o Douglas e com o Oded, né? Eu acho que vocês dois têm toda a razão em todas as colocações que vocês fizeram. É gravíssimo isso, enfim, e eu sou parceira dos dois, vocês sabem, acho que principalmente quem mora em São Paulo é capaz de passar a vida sem ver as periferias, né? E aí, agora, com essa crise, essas desigualdades que eram óbvias, naturalizadas, que têm mais de 500 anos,
e que estavam se acentuando nos últimos anos, elas ficaram absolutamente escancaradas, né? Não dá para não ver, não dá para não ver, não dá para não sentir, não dá para não se solidarizar. Então, eu acho que isso, o Douglas coloca isso de uma forma muito mais enraizada da sua história, de quem está vivendo dentro da periferia, e o Oded da sua trajetória toda. Eu acho que isso, sem dúvida, escancarou para a sociedade como um todo. Então, no meu dia que eu acordo mais otimista, eu acho que isso pode sim ser uma oportunidade, como diz o Oded, dentro de toda essa cena dramática, e que vai continuar, não vai demorar 2, 3 meses, ela vai ser, o impacto da crise, ele é muito maior nas periferias e vai ser dramático continuar sendo, né? Então, eu gostaria também um pouco de ouvir o Douglas sobre, que eu tenho visto coisas lindas, incríveis, assim, claro que é muito legal ver as organizações, as empresas fazendo doação, se mobilizarem. A gente no GIF fica super feliz porque é um movimento que a gente nunca viu antes na sociedade com essa intensidade, né? E as pessoas realmente entendendo que país que nós estamos. Mas eu achei demais, e aí acho que o Douglas, eu queria ouvir, assim, experiências incríveis das periferias para as periferias. Você mencionou isso, e eu acho assim que é incrível de ver que políticas como política de cotas, políticas outras de Bolsa Família e tal, como elas impactaram, e a gente vê muitas lideranças das periferias se organizando em Paraisópolis, em Heliópolis, na Zona Sul, lá toda a sua, na região toda lá do Campo Limpo, enfim, muitas coisas muito bacanas de organização da periferia pela própria periferia, né? Então, eu queria ouvir um pouco isso, que você contasse um pouco isso com a gente, e aí, com certeza, eu acho que a gente tem uma articulação que já vinha vindo dessas lideranças, e você é uma delas, mas várias outras lideranças também, buscando, o Oded é a bandeira da questão das desigualdades, buscando articular grupos, movimentos, o movimento todo da coalizão negra e tudo isso que já vinha pontuando. Eu acho que agora isso pode ter um impacto e uma força muito maior. Ai, desculpa, eu acabei falando muito, mas é isso. Muito bom. Eu entro agora? Isso aí, isso aí. É assim, né? A Neca falando, a gente vai todo mundo refletindo junto e, na verdade, assim, a gente tanto escancarou essa realidade, como eu acho que a gente conseguiu dar visibilidade a quem muito fazia já por essas comunidades, com todos os limites dele. Então, a gente vê assim, o trabalho do Douglas, na verdade, quando ele fala, olha, eu não distribuía cesta básica, mas ele já era uma liderança que estava lá. Quando a Neca traz a questão dos cadastros, o que eu queria colocar para vocês, que foi assim, o grande desafio que assim, a gente se deparou logo no início, é que quando a gente quer acessar essa comunidade mais vulnerável, a gente tem que procurar alguns caminhos e alguns critérios. Como eu acesso, por exemplo, essa extrema pobreza ou aquela população que está realmente sendo impactada imediatamente pelo prejuízo de uma atividade informal que deixou de existir no dia seguinte. Nós temos duas possibilidades. Ou é através de, por exemplo, trabalhos muito bem organizados, como o do Douglas, que são lideranças comunitárias que muitas vezes têm seus cadastros. Eu acho que aí tem o trabalho de várias representações dessas comunidades que estão dando aí um show de organização, de gestão e apresentando até seus cadastros enquanto o governo federal fala, eu vou construir um cadastro. E do outro lado, quando a gente coloca a política pública, acho que o que fica também bastante escancarado é que se nós tivéssemos um programa de transferência de renda eficiente, num momento como esse, nós poderíamos ter um dispositivo que imediatamente você acessaria essas famílias ou essa população em extrema vulnerabilidade, e isso poderia acontecer de uma maneira mais eficiente, mais assertiva e mais rápida. Eu acho que nós temos aí dois extremos. Um é a gente reconhecer que quem acessa as comunidades hoje,
ou é, por exemplo, como a gente tem um trabalho fantástico do Douglas, ou a gente pensar nos programas de proteção social como política pública, e aí quando a gente fala em cadastro, isso é muito importante. Então, só como um exemplo aqui para citar, Quênia está fazendo transferência de renda em Covid através de aplicativos e aproveitando um momento como esse de acelerar um programa de transferência de renda. No Brasil, a gente está no momento de um outro tipo de desafio. Primeiro porque o nosso programa de proteção social ele tem um problema sério de governança entre o que é programa de governo federal, o que é o programa de governos estaduais que não querem repetir a base do governo federal, e os municípios também acabam por multiplicar mais ainda. Então, a gente tem um problema de governança de diversos programas, orçamento, que se diluem nessa governança entre os entes federados, e no momento como esse a gente não tem um programa único, como é no caso da Índia, o cadastro único, o cartão único, que você fala, eu tenho lá o cadastro, eu faço alguns recortes, eu imediatamente consigo fazer com que chegue uma transferência de renda. Foi por isso que, por exemplo, a gente modelamos, e foi um programa bem sucedido, de aproveitar o recurso da merenda, já que os alunos não estão na escola, e que esse recurso de merenda fosse uma transferência de renda direta a essas famílias mais vulneráveis. São Paulo saiu à frente com o Rocieli, a gente conseguiu modelar um programa para que a iniciativa privada faça um complemento nessa camada mais vulnerável, e com isso, em 48 horas, a gente conseguiu transferir aí o match de 50% do que é recurso público, 50% do que é privado, para 113 mil famílias mais vulneráveis do estado de São Paulo. Mas para a gente ter acesso a esse cadastro, você tem que ter toda uma modelagem, porque a gente tem alguns impedimentos. Então, como sociedade civil, como iniciativa privada, você não tem acesso a esse tipo de cadastro público. A gente conseguiu fazer uma modelagem porque é dentro de uma parceria com a própria política pública e garantindo esse extrato, vamos dizer assim, universal para toda essa população, para que tivesse o mesmo direito. Então, eu dizia até o seguinte, eu fui lá na linha de frente, falei, vamos como comunas, vamos, depois busca recurso, garante para essa faixa etária, mas o que a gente queria era realmente assim colocar em discussão na política pública é que nós temos que ter modelos de transferência de renda que possam ser utilizados não só pela estrutura pública, mas também com aporte complementar da iniciativa privada, da sociedade civil, mas que permitam um critério muito claro, transparente, de você saber que perfil da população você está acessando. Eu acho que esse é o grande desafio que fica para movimentos que nós tenhamos de sociedade civil e iniciativa privada. Como priorizar? Como você ter critérios de atendimento? Como você dizer, tá lá, é a população mais vulnerável, mas como você garante que chega a população mais vulnerável? Porque se não for através de um cadastro público que tem esses limites de acesso, nós sempre vamos estar dependendo de critérios e de cadastros de intermediários, porque essa ajuda não vai chegar imediatamente. Eu acho que fica muito claro que nós tivemos uma rede de proteção de lideranças comunitárias que fizeram e estão fazendo um trabalho fantástico. Mas está posto, acho que para a gente, como um grande desafio, é que o Brasil tem uma fragilidade muito grande nas suas políticas sociais de proteção social. E, dito isso, isso ficou como uma deficiência para a gente no primeiro mês dessa crise de Covid. Ela continuará sendo mais forte, talvez aí um pouco menor, com algumas ajudas chegando de governo federal, governos estaduais, renda merenda que começa a se multiplicar, mas ela vai aí atravessar um desafio desse período mais emergencial de Covid, e ela vai ser colocada, já está aqui, eu acho, como agenda do desafio para a gente, como sociedade, como o Brasil vai ter políticas mais estruturantes de proteção social que possibilitem a gente ter uma rede de proteção que atravesse um período maior. Então, como a gente está dizendo, quer dizer, hoje é um apoio emergencial de sociedade civil e de iniciativa privada, mas há limites. Quem vai realmente conseguir cumprir, como o Douglas coloca aí, dos desafios que eles têm histórico, é uma política pública eficiente e que tenha critérios. Nós não vamos ter, por exemplo, já sabemos disso, com todas as deficiências orçamentárias e dificuldades, nós não teremos um orçamento que consiga fazer uma transferência, por exemplo, como uma renda mínima, renda básica, se assim a gente fosse falar que é de direito. Não teremos. Mas nós teremos que ter critérios muito claros e transparentes desses recortes, num cadastro mais eficiente e que consiga, como, por exemplo, só compartilhando com vocês uma discussão grande que nós estávamos no outro grupo ontem, que consiga também concentrar essa rede de proteção social a essa população mais vulnerável. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente ter
3, 4, 10 projetos ou ações pulverizadas nessa rede de proteção social e que não garanta para essa extrema pobreza o mínimo atendimento, a gente pode também estar pulverizando projetos sem que tenha um impacto naquela população que mais precisaria desse tipo de apoio. Eu, assim, sou muito otimista em ver essa franja, vamos dizer assim, potente que foi viabilizada pela iniciativa privada e pela sociedade civil. Sou um pouco mais pessimista de ver como a administração pública está demorando para reagir, trazer esses aprendizados até para a melhoria da própria política, que possa ser mais potente e agir de maneira mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que para a gente é uma oportunidade. Tudo isso que está acontecendo tem que deixar um legado, que a gente atravessou esse período de pandemia e que a gente tenha assim, oportunidades de ter algo mais estruturante. Então, cadastro, transferência de renda, eficiência, utilizar de mecanismos mais modernos. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo foi utilizado um aplicativo, não é cartão. É um aplicativo, chega um SMS para a mãe, ela recebe um código que ela consegue acessar, inclusive transferir dinheiro para a conta corrente se ela tiver, ou acessar e fazer um saque. Quer dizer, há dispositivos, há uma inovação de mercado que isso precisa chegar na política pública. Não tem mais como a gente imaginar toda essa demora, essa dificuldade pesada que tem em programas de proteção social. Por outro lado, eu queria chamar a atenção, que eu acho que a NECA trouxe aí algo bastante presente, que eu não gostaria de deixar de compartilhar com vocês. Eu acredito que, para além desses apoios todos e desse trabalho fantástico de iniciativa privada, sociedade civil, institutos, fundações, Douglas e tantas outras coisas que a gente vê acontecendo de uma maneira exemplar, a gente tem que deixar para a administração, para a política pública, um outro legado, que é apoiar a governança. Eu acho que a gente tem um desafio de governança que não é só de sociedade civil, mas é também, quando a gente diz, até a Camila usou o termo gestão, eu colocaria que é um pouco maior, é de governança, até entre os entes, que eu acho que esse esforço todo, ele tem que partir também para um advocacy mais estruturado, para que a gente tenha um legado como política pública de ter uma governança mais focalizada nos desafios todos que Douglas exemplificou aí tão bem. Então, acho que não cabe mais, e a nossa deficiência, o desafio serão enormes aí nos próximos meses e talvez aí ano, não dá mais para a gente ter políticas tão fracionadas entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais. Se o dinheiro está pouco, a gente tem que, então, potencializá-los em políticas mais assertivas. Eu acho que existe um aprendizado incrível disso, e vou dizer para vocês, o que eu mais tenho me dedicado é tentar fazer isso, quer dizer, que aprendizado existe esse em sociedade e que a gente possa transferir também nas decisões das políticas públicas. Mas isso a gente está fazendo de uma maneira emergencial. Eu acho que tem aqui, para todos nós, GIF, toda essa rede, algo que fica muito posto aí na mesa para a gente trabalhar, que é como a gente estrutura esse aprendizado de uma maneira mais sistêmica para que as políticas públicas consigam incorporar, absorver e responder de uma maneira mais assertiva. Terminando, eu sou, apesar com todos os desafios, eu sou defensora do cadastro único, porque eu acho que com todas as dificuldades, mas é ainda onde você consegue ter claramente lá um extrato, poderia ser mais transparente, poderia ser mais dinâmico, poderia abrir algumas amarras para que a sociedade civil e a iniciativa privada pudessem também ter uma participação mais assertiva ou mais direta no seu uso, sem qualquer uso comercial, que não é isso que a gente está aqui colocando. Mas eu sou uma eterna defensora do cadastro como transferência de renda para que a gente possa, em momentos como esse, levar renda à mãe, à família, e que ela possa ter essa autonomia de exercer e priorizar aquilo que ela tem que comprar. Então, para além de tudo isso, eu tenho sido aí uma militante nesse setor de dizer, eu acho excelente, acho que em alguns momentos a cesta básica ela precisa, ela chegou primeiro, mas a gente tem que pensar que a transferência de renda é um mecanismo que leva esse apoio com mais dignidade, e vamos mais uma vez dizer, que pode ser um indutor importante de uma política de transferência de renda mais estruturante. Para terminar, eu acredito muito que esse recorte educação e famílias mais vulneráveis, ele estará no nosso desafio para pós-Covid. Como que a gente vai conseguir colocar esses dois grandes públicos e critérios mais cruzados em cadastros e que a gente consiga potencializar alguns esforços.
e que isso esteja também à disposição da iniciativa privada, institutos de fundações e sociedade civil. Obrigada. Douglas, gostaria de emendar para responder a Neca? Sim, gostaria. Muito obrigado. Muito completa a elaboração do ODED e as considerações depois da NEC e da Regina. Cara, tem coisas que a gente não se trata de apelo, mas a gente considerar a importância da política que tem sido implementada, da política que hegemoniza esses espaços institucionais que decidem, né, os destinos do país. Eu vou dar alguns exemplos muito influenciado pelo que a Neca e a Regina falaram agora, sobre a riqueza que as periferias têm, que está ali, porque é uma necessidade para a sobrevivência, a resiliência, o poder de resposta rápida para as adversidades. E isso não é poesia, não. Isso é coisa concreta da vida mesmo. E tem que se virar, entendeu? Porque senão não come no outro dia. Essa capacidade de lidar com a dificuldade, que é essa musculatura que é fruto de um exercício obrigatório de sobrevivência. Isso é uma riqueza humana, isso acumula conhecimentos ali que a sociedade pode ou não fazer uso dele, pode ou não acumular para construir futuro. No caso brasileiro, se usurpa esse acúmulo, se estupra esse potencial, quando, fruto de políticas de segurança pública, por exemplo, você tem um alto índice de homicídio da população, justamente essa que tem mais musculatura para resistir, que tem uma história que constrói possibilidade de respostas rápidas para adversidades. Então você assassina, e isso está presente no índice de homicídios, por exemplo, sempre destinado a determinados territórios e povos e grupos sociais, como o Oded falou, tem recorte de gênero, tem recorte de território, tem um recorte de raça aí. Quer dizer, é o próprio país abrindo mão da sua riqueza. E isso não acontece, minhas amigas e meus amigos, aleatoriamente. Isso é fruto de opção, de decisão, de deliberação política, né? Se você caminhar 6 meses atrás, 8 meses atrás, eu acompanho muito de perto, porque sempre trabalhei na educação e na assistência e no terceiro setor, né? Tem gente que nasce para cuidar dos outros, né? Então, assim, mulheres cumprem esse papel quase que de maneira obrigatória, e eu fui educado por uma mulher ligada à igreja que dedicou a vida dela a fazer trabalho comunitário. Então, eu aprendi isso em casa. Então, eu fui trabalhar onde? Em assistência social, em ONG e depois na educação. Então, por exemplo, na área da assistência, há 8 meses atrás, você tinha um movimento poderosíssimo do Serviço da Assistência Social em São Paulo, lutando contra as ações da prefeitura e do governo do estado, o Dória e o Covas, tirando dinheiro da assistência, fechando o serviço de assistência social. Aí a gente me fala uma coisa super importante. Ora, você não tem cadastros. Se o Estado funcionasse como poderia, você quer um cadastro, você quer um potencial de identificação dos mais pobres, mais poderoso, se não do serviço da assistência social e da própria educação? Agora mesmo, a gente percebe isso na prática, com essa deliberação do Congresso Nacional obrigando que as escolas públicas destinem a merenda escolar às famílias cujos filhos só comiam na escola. Cara, que informação poderosa, gravíssima é essa? Quer dizer, existe esse Estado que querem destruir quando enfraquece serviços de assistência social, quando terceiriza o serviço e depois retira o serviço da organização social precarizada, com trabalhadores precarizados, deixa de atender a população mais pobre. Quando o setor público enfraquece o serviço de educação, quando não oferece creche para todo mundo, ou seja, uma política de desmonte de serviços públicos que, se funcionassem bem, que se fossem alvo do investimento, estariam muito melhor preparadas para um momento de desastre como esse. Porque é disso que se trata. No território
de recorrente acontecimento de situações drásticas da natureza, de terremoto, você tem um terremoto, cai tudo. Você aprende com o terremoto, reorganiza a cidade e constrói prédios preparados para o terremoto. O próximo terremoto não derruba o prédio. O que nós vamos aprender com isso? Agora há pouco, nós temos na figura do Suplicy, porque toda vez que eu vou falar de renda básica, eu preciso, por obrigação moral, lembrar que o maior defensor público da ideia no Brasil é esse cara, e sempre foi ridicularizado por isso, certo? Embora o debate sobre renda básica não é brasileiro, tem histórias anteriores no planeta que foram muitas vezes buscados como exemplo para defender renda básica aqui. Se a gente tivesse uma política de distribuição de renda menos desigual no Brasil, com uma ação do Estado mais efetiva, a gente não estaria desesperado para entregar a cesta básica agora da mesma maneira que a gente está. Então, isso, companheirada, é fruto da ação política. Quer dizer, esse setor nosso aqui, vamos chamar de nosso, hein? Esse setor médio, hoje preocupado e sensibilizado. Esses olhos, Neca, que hoje não conseguem ignorar o desastre da desigualdade, o DED. Esses olhos que até agora há pouco não enxergavam, mas agora enxergam. Porque o mesmo problema que bate na sua casa, bate na favela. Eles percebem que tem uma coisa em comum, vão morrer os dois da mesma doença. Será que esse setor agora não poderia se preocupar com uma pauta que está muito mais perto das pautas progressistas? E aí é ruim ter rótulo, é verdade, mas essa é a verdade. Se você pegar, gente, os resultados dos grandes encontros de conselhos, né, encontros de conselhos de igualdade racial, de política para mulheres, de assistência social, de educação, poxa vida, tá tudo ali. Sabe? Quando a gente fala, pô, nas periferias tem resistência, isso não é uma coisa de agora. A gente tem na figura da Erundina uma mulher que fez uma prefeitura que inaugurou políticas, por exemplo, de moradia, que continuam sendo as mais avançadas da história de São Paulo. E já passou 4 décadas quase, certo? 30 anos. Não deu tempo de experimentar uma coisa mais avançada? Não teve. E foram mutirões para a construção de casas populares. Não faltam elaboração de movimentos de moradia sobre a importância da moradia nos grandes centros. Hoje, com pandemia, a gente percebe o quanto isso faz falta. O tanto de prédio vazio, o tanto de gente que não tem onde morar, que não tem onde ficar isolado se for necessário. Então, são coisas que, cara, não precisava estudar, entendeu? Para chegar a essa conclusão. Basta olhar para a realidade. E eu termino com outro raciocínio super rápido. Há 2 meses atrás, eu nem sei se fez 2 meses. Gente, não sei se fez 2 meses. O Congresso Nacional aprovou o tal do estado de calamidade pública, não foi? Muito bem. Estado de calamidade pública, e eu concordo. Nós estamos de frente para uma doença letal, altamente contagiosa, que vai ocupar esse país inteiro. Dificilmente, se repetir o que foi fora, aqui vai ser um desastre, maior ainda. Nós vamos disputar a liderança mundial de mortos com os Estados Unidos. Eu estou aqui fazendo projeção catastrófica porque eu não tenho o direito de não fazer. E então eu concordo, é calamidade pública. No estado de calamidade pública, algumas leis perdem a sua... deixam de funcionar, né? Eu tenho outro termo para isso agora. Né? Perdem a sua efetividade. Por exemplo, a PEC 95, que me limitou, no ano retrasado, quando foi aprovada, gastos de ordem social. Então, veja, foi preciso que uma pandemia violentíssima, que necessariamente começou atingindo e vitimando setores médios da sociedade, foi preciso que esse elemento de tragédia acontecesse para que o Congresso percebesse que é a calamidade pública e, então, diante da calamidade, o Estado não pode economizar no gasto. Então, ele vai gastar para enfrentar a pandemia, para enfrentar a desgraça. Quer dizer, agora, ao mesmo tempo, as desigualdades, a violência, o fato de hospital público não atender os pobres, dos pobres morrerem nas filas, de não ter exame nunca, de precisar de 2 meses para passar no especialista, isso não é considerado calamidade pública. O fato de não ter vaga em creche para filho de pobre não é calamidade pública. O fato de assistência social ser destruída e os mais pobres não terem quem o assistir, quem entregar a cesta básica, porque a necessidade não é de agora. Isso não é calamidade pública. Quando a desgraça, a desigualdade,
afeta determinado setor, não é motivo de calamidade, não é motivo para economia de investimento público. E agora é. Então, isso é um retrato muito feio da nossa sociedade. E a gente não pode continuar convivendo com ele. Obrigada, Douglas. Oded, você gostaria de interagir com a fala da Neca? Depois nós já temos algumas perguntas aqui no chat. Eu gostaria de te passar a palavra se você quiser interagir com aquilo. Boa. Não, concordando com tudo que já foi falado, eu queria acrescentar mais alguma coisa. As nossas desigualdades, elas não aconteceram por acaso, elas foram estruturadas, elas estão estruturadas na sociedade brasileira, através de preconceitos, através de visões de sociedade, através de leis, através de normas, através de medidas tomadas pela sociedade e pelos governos. Então, uma coisa é a gente agir sobre sintomas, outra coisa sobre causas e efeitos, né? Acho que no momento, realmente, um momento de grande solidariedade, necessidade de solidariedade, de saciar a fome de quem tem fome, necessidades imediatas, para quem tem necessidades imediatas, de algum tipo de renda para sobreviver. Mas é muito importante aproveitar essa oportunidade e olhar as estruturas de desigualdade no Brasil. Por exemplo, no sistema fiscal e tributário, onde pobres pagam muito mais do que ricos. Vou dar apenas um exemplo. E através de várias ações na sociedade, na representação política, completamente desigual na sociedade, entre ricos e pobres, entre negros e brancos, entre mulheres e homens, enfim. Toda a sociedade brasileira se estruturou para produzir essa desigualdade. O que me também espanta, como se isso não... de sermos os campeões mundiais de desigualdade, não dá uma certa vergonha para todos nós. Nós conseguimos ser os campeões mundiais de desigualdade no mundo. Não há nenhum outro país que tenha tantas desigualdades como o Brasil. Isso parece que foi aceito como uma coisa normal. O Brasil é assim mesmo, sempre foi assim, sempre será assim. E o Brasil não sairá dessa situação se não colocar a desigualdade como centro das suas ações. Depois dessa pandemia, o Brasil vai sair mais pobre e mais desigual. E meu medo é que tudo volte como era antes. E vai sair mais pobre e mais desigual, porque quem vai ser impactado pelas ações, basicamente, vão ser as pessoas mais vulneráveis. Então, vai sair mais desigual e mais pobre. Uma coisa importante, isso acho que já foi mencionado, de cooperação entre governo, empresa e sociedade, é impactar as políticas públicas, né? Pela ação política, porque o governo, como qualquer entidade, elege as suas prioridades e faz escolhas. As escolhas que foram feitas conduziram o Brasil ao nível de desigualdade de hoje. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma administração da pandemia nos estados e nos municípios e a nível de governo federal. Essa administração da pandemia é uma administração correta? E aí eu queria levantar outro assunto. O presidente, quando ele está levando o país numa direção certa para combater a pandemia, e nós estamos contentes com isso. Isso vai produzir resultados benéficos quando manda as pessoas saírem de casa, menosprezando a importância da pandemia. Quem que vai sofrer mais? Quem que vai sofrer mais com essa visão de enfrentar a pandemia, né? E aí é necessário uma reação política, é necessário uma voz que se levanta para que as coisas corram de uma maneira mais correta. É necessária uma mobilização para confrontar um tipo de gestão que pode ser bastante maléfica para a sociedade. Então, só reforçando até que o Douglas falou enfaticamente, a Regina também mencionou, a ação política, ela é fundamental, porque é através da ação política, de decisão de governo, que as coisas ganham uma escala. A escala está nas mãos de governos, no Brasil e qualquer parte do mundo.
E o que o governo determina vai ter um impacto muito maior do que qualquer ação de qualquer empresa, de qualquer organização. Então, há uma necessidade de uma reação política nesse momento para que as coisas caminhem da melhor forma possível, ou da forma mais danosa possível. É uma questão, uma pergunta que eu coloco para todos que estão aí. É importante usar o poder político das empresas, dos empresários, da sociedade civil, para que a administração dessa pandemia tenha como principal objetivo preservar as pessoas, especialmente as pessoas mais vulneráveis economicamente e socialmente. Há uma ação política necessária para isso acontecer, necessária e urgente a ser feita, ou a gente vai apenas agir sobre sintomas, a gente vai distribuir cesta básica, que é muito importante, recursos, mas será que a gente não tem que agir também sobre as causas dos problemas? Essa é a minha pergunta, que fica para todos. Super obrigada, Oded. Eu vou ler aqui algumas perguntas e aí já vou abrir a palavra para a Maria Paula, que quer fazer uma pergunta para o Oded. Mas antes disso, Regina, a Joana pergunta qual é o nome do aplicativo do governo do Estado de São Paulo. Ela ouviu sua conversa ontem, ela gostaria que você escrevesse aqui no chat, ou enfim, se você quiser abrir o microfone e falar, já aproveito. Tem mais uma pergunta para você, Regina, é da Fernanda Quintas, que fala: achei super pertinente a fala da Regina sobre a importância de termos um cadastro unificado para acessar os mais vulneráveis impactados pelo Covid-19. É uma dificuldade para nós, de organizações da sociedade civil, acessar as pessoas e comunidades para além dos atendidos diariamente. Aí ela pergunta: que medidas as empresas, institutos e fundações podem tomar para termos uma solução mais rápida de acesso à unificação desses cadastros de transferência de renda, considerando o momento emergencial que estamos vivendo. E a Joana Mortari também reforça que essa dificuldade ela também sente em Budas Artes. Então essa é uma pergunta para a Regina, mas antes dela, quem pediu, antes de você responder, quer dizer, Regina, por favor, quem pediu a palavra foi a Maria Paula. Você gostaria de fazer sua pergunta para o Oded, Maria Paula? E por favor, fala qual é a sua organização, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada, Camila. Eu sou a Maria Paula, eu trabalho na BNDI, que é uma iniciativa de medicamentos para doenças negligenciadas. É o braço de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos do Médicos Sem Fronteiras. Então, a gente trabalha, enfim, nessa frente de desenvolver medicamentos para as populações mais vulneráveis, e também a gente está trabalhando com acesso de medicamento para essas populações. Então, me tocou muito a fala da Regina em relação a como chegar a essas pessoas e, enfim, a importância de lideranças comunitárias como o Douglas. É super interessante para a gente escutar, estar participando do GIF, estar participando dessas discussões. Na verdade, geralmente a gente trabalha com doenças endêmicas da América Latina, então a gente geralmente trabalha com pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para a doença de Chagas, leishmaniose, mas por conta dessa necessidade de agilidade da sociedade civil e plasticidade das organizações, a gente de se reinventar, claro, frente à pandemia, a gente começou a trabalhar em ensaios clínicos para testar tratamentos contra a Covid-19. Então, enfim, para a gente é super interessante entender melhor a atuação da Comunitas, entender melhor e escutar o papel do Douglas. E eu queria entender melhor, na verdade, qual que é o papel do Instituto Ethos, porque a gente tem acompanhado bastante a atuação do Instituto no combate às desigualdades e, enfim, eu gostaria de entender melhor, Oded, quais são as principais atuações do Instituto para o enfrentamento à pandemia e quais são os gargalos que vocês têm encontrado nas frentes que vocês abriram. Obrigada. Tá. Você quer que eu responda? É para responder? Sim, Oded, sim, desculpa, eu fiz sim com a cabeça. Por favor, depois eu vou convidar a Regina para responder aquela colocação, mas você agora, por favor, Oded. Bom, hoje eu não estou na gestão do Instituto Ethos, mas posso falar de algumas iniciativas do Ethos, porque a missão do Ethos é promover a responsabilidade social empresarial, entendendo a responsabilidade social empresarial como impactando todas as ações da empresa, suas relações com os múltiplos públicos, consumidores, funcionários, comunidade, fornecedores, meio ambiente, e não só fazendo com que as empresas adotem uma gestão socialmente responsável, mas também que sejam parceiras, que a gente chama de construção de uma sociedade justa e sustentável.
Então, além do Instituto Ethos promover uma troca de informações, experiências entre as empresas, para que cada uma delas possa compartilhar sua experiência no que está fazendo nesse momento e inspirar outras empresas para fazer ações similares, mas também cooperação entre as empresas para ações conjuntas no enfrentamento da pandemia. E outra característica que o Instituto Ethos está fazendo é tentar impactar políticas públicas, como eu tinha falado anteriormente, nas políticas públicas você ganha escala. Então, ela se associa a várias organizações da sociedade civil em diversas lutas, em diversas demandas e advocacy para enfrentar a pandemia. Então, o Instituto Ethos teve um papel super importante na aprovação da lei que originou a renda mínima emergencial, assistência econômica às populações mais carentes. Então, e agora está fazendo com que a política pública da saúde, né, seja condizente com a ciência e com o que seja melhor para a sociedade. Então, o Instituto Ethos tem ações nas empresas, inspirando as empresas e promovendo o aprendizado comunitário entre elas, do que eles estão fazendo, mas também mobilizando as empresas e seu poder político para impactar as políticas públicas. Joia, Oded, obrigada. Regina, antes de eu abrir a palavra para você, o Zé Marcelo gostaria de fazer uma pergunta e a Érica, do GIF, também gostaria de fazer uma pergunta. Assim, eu já abro para eles dois, de repente essa pergunta tem direcionamento para você, você já faz uma fala única. Pode ser, Regina? Por favor, Zé. E depois a Kika na sequência. Não, obrigado, Camila. Na verdade, sim, queria levantar uma bola aí dialogando com essa meia hora final, tentando trazer ideias aí de próximos passos, né, no lidar com a crise e com o momento, né? Então, tanto para a Regina, quanto depois também, se houver tempo, também incentivar Douglas, Oded a comentarem. E, bom, antes de tudo, um prazer imenso aqui, de novo, de ouvir a todos. Mas eu fico pensando, dialogando com o aqui agora da crise, dialogando com a visão de longo curso, do que se trouxe aqui de formas de parceria, de cooperação, do lugar essencial, né, do poder público para dar conta da tarefa na escala necessária, no contexto mais sempre, né, a Regina destacou isso, o Douglas também, e eu acho que a gente tem uma trajetória de longo curso, né, nas últimas décadas a gente foi construindo, né, uma cultura cidadã acho que aprofundada, e que, entre várias outras coisas, se traduziu na criação de práticas e, muitas vezes, de mecanismos, tanto gerenciais e institucionais, para estreitar os modos de cooperação entre governos, atores na sociedade civil, no setor privado, né? Então, enfim, conselhos de gestão de política pública em dimensões variadas, né? O hábito de programas de política pública estruturados contarem com instâncias de consulta ou de coordenação ou de cooperação de esforços com atores extragovernamentais, né? Estou usando esse termo tanto na sociedade civil quanto no setor privado, enfim, mecanismos de consulta. Essas coisas, como várias outras coisas de construção cidadã e pública qualificadas, que se diluíram, se perderam, se esvaziaram bastante nos últimos anos no Brasil, né? E aí eu me refiro à baixa disposição, digamos, do governo federal nesse momento para esse tipo de dinâmica, pelo menos para esse tipo de dinâmica de maneira plural, mas não só. Acho que isso é uma coisa que vem acontecendo estruturalmente quando eu observo, enfim, as últimas décadas e os últimos meia dúzia de anos, né? Acho que a gente, enfim, todo o processo de tensionamento, de fragmentação da vida coletiva e tal, também se reflete nisso. Os modos de cooperação institucional vão se debilitando, né? Bom, a crise não só traz uma demanda fundamental para que essa debilitação seja revertida, né? E acho que a gente tem visto exemplos nessa direção, vários atores na sociedade trabalhando muito de perto, muito com governos locais, né? Estados e sobretudo prefeituras, eu diria, né? Porque, enfim, tem todo o desafio de enfrentar uma crise que tende a se abater em mais de 5 mil municípios, etc. Então, acho que tem acontecido nessas semanas. Isso é uma demanda óbvia, por tudo que foi falado aqui, né? A gente pode mobilizar o volume de recursos que for. Será pouco para o que o tamanho da crise sanitária, social e econômica que a gente tem pela frente implica, por definição.
Então, a gente precisa conseguir, mobilizar, coordenar esses recursos, esses esforços da melhor maneira. A Regina colocou isso, né? Temos que ser eficientes, temos baixíssimo direito de errar, né? É preciso conseguir alocá-los da melhor maneira e é preciso mobilizar recursos e esforços públicos também da melhor maneira e trabalhar para isso. Tanto na dimensão da cooperação quanto do advocacy, etc., como Douglas e Oded também trouxeram, né? Onde eu queria chegar que modos a gente pode ter, pensando aqui, são 5.000 e tantos municípios, 27 unidades federativas, etc., para construir mecanismos institucionais para que essa coordenação possa se dar de forma distribuída. Penso, por exemplo, aqui, no caso que eu estou acompanhando um pouquinho mais, não participando, mas observando mais de perto por estar em São Paulo nesse momento, que é o SP Cidade Solidária, né? Que é a iniciativa da prefeitura, com foco, pelo menos na largada muito específico, de mobilizar doações para lidar com a crise social, mas, de qualquer forma, me importa que menos agente específico, mais arquitetura, né? A prefeitura reunindo alguns secretários, reunindo um conjunto de organizações na sociedade, formando uma mesma mesa e, portanto, um espaço institucional para tentar combinar os vários esforços. Semana passada alguém me procurou, falou, nossa, educativa, mobilizando isso, que doadores corporativos estão fazendo isso? Eu falo, tem esse, vê aí. Enfim, então tem uma institucionalidade ali, né, Regina? A gente tem vários outros exemplos de cooperação acontecendo em São Paulo e além de São Paulo, né? Mas a minha pergunta é que ideias para que a gente possa revigorar e fortalecer mesas conjuntas como essa, talvez estimular prefeituras a criar ambientes institucionais com as características, né, em que haja comitês, conselhos que reúnam atores-chave aí na sociedade em cada cidade, ou enfim, outras ideias para que, para além de esforços em tema específico, bilaterais distribuídos, a gente consiga criar mecanismos. Estou falando isso porque eu acho institucionais para produzir essa coordenação, porque eu acho que não se trata só das próximas 2 semanas, se trata certamente dos próximos meses ao menos. Então, espaços assim para ser capaz de gerir isso ao longo do tempo me parece que será importante. A pergunta é ideias ou testemunhos, né, referências que vocês tenham de modos possíveis da gente construir isso agora nesses próximos passos. Érica, você gostaria de emendar sua pergunta? Oi, Cami, posso emendar? Sim, obrigada. Acho que até tem, bem complementar a fala do Zé agora. Eu queria ouvir da Patrícia, acho que na fala de todos vocês fica muito claro, né, que a pandemia, ela ilumina e evidencia, né, enfim, de forma muito ampla, assim, os problemas, os desafios que a gente já tinha, né? Que não são exclusivos da pandemia, eles já existiam, né? Então, desde lacunas nas políticas públicas até os nossos desafios sociais, né? Que a gente vive diariamente, enfim, sobretudo as populações mais vulneráveis, né? Eles ficam escancarados nesse momento. Mas aí, pensando nessa resposta mais de curto prazo e da emergência, eu queria ouvir da Regina um pouco quando ela diz, né, que o poder público demorou mais e que ele deveria estar fazendo mais do que ele está fazendo, o que ele deveria estar fazendo na visão dela, né, nessa interface que a Comunitas tem com política pública, com os estados, enfim, o que deveria estar sendo feito, né, que não está, e também trouxesse exemplos de coisas que estão sendo bem feitas, né, que poderiam de alguma forma ser replicadas em outros estados, em outros municípios, né. E eu ouvi também um pouco do Douglas, acho que nesses esforços de coordenação da filantropia do investimento social privado, a gente tem ouvido tanto dos investidores uma falta de informação para entender para onde destinar os recursos, né, para que não acaba acontecendo, e é natural que seja assim, eu tenho aqui recursos para destinar, eu vou procurar os meus parceiros, as organizações que eu conheço, que são referência, com quem eu trabalho, e muitas vezes essas organizações acabam sendo as mesmas, e o recurso acaba chegando de forma concentrada, né, como informação sobre aonde está faltando, né, aonde está precisando, aonde o recurso não está chegando, onde tem necessidade esse recurso não está chegando. E aí, nesse processo, ontem, na segunda-feira, na reunião ali do grupo de coordenação, o Bola, da Zona Sul aqui de São Paulo, estava presente, ele estava falando que ele vê que existe recurso financeiro, eles existem, eles estão sendo mobilizados, né, mas que não necessariamente estão chegando nas periferias da forma mais adequada,
né? Então, tem sim distribuição de alimento, tem sim distribuição de material de limpeza, mas será que essa é a necessidade número 1? Né? Claro que isso tem um pouco a ver aí com o cadastro, com tudo que foi trazido ali no começo, pela NECA, enfim, que a Regina comentou um pouco também, né? Da gente ter a informação, mas também queria ouvir um pouco do Douglas, a percepção dele aí também, da periferia, de como é que essa resposta tem chegado lá, em que medida ela está conseguindo chegar às pessoas que mais estão precisando e que ela está sendo adequada às necessidades das periferias. Regina, você quer começar? Como as primeiras foram direcionadas a você, depois eu convido o Douglas e o Odédio também a fazerem suas falas. Regina, você só precisa abrir o microfone, por favor. Regina? Acho que agora... Você está nos ouvindo, Regina? Gente, acho que então Regina, está me ouvindo? Eu não estou te escutando, nós não agora te sim, escutamos. perdão. Agora. Eu não conseguia botar de volta, vamos lá. Aqui. Bom, vamos lá, que eu acho que deu assim talvez uma outra conferência aqui que a gente faça, mas vou tentar passar por todos os pontos que foram colocados. Lembrando, aproveitando, Regina, a sua fala, desculpa, lembrando do tempo, nós temos mais 20 minutos de web hour, então eu pediria que falas de 3 minutos para cada um de vocês três, para que a gente possa ter um fechamento entre 3 e 4, por favor. Bora lá, Regina. Vamos lá, o aplicativo foi o PicPay, que é um aplicativo que está sendo utilizado agora em São Paulo e algumas outras redes estão copiando. Eu acho que é uma solução de mercado, mas já há outras. Mas é aplicativo que você não precisa ter o cartão, nem aquele nome que vai claramente como uma política com o nome do governo, e vai uma mensagem, a família consegue transformar aquilo no acesso à renda. A gente está defendendo muito isso como um veículo rápido e que isso, outras políticas públicas também se utilizem. Se precisarem no site da Comutas, a gente tem divulgado bastante. O Douglas trouxe um ponto que eu queria muito somar com ele. Eu também sou muito defensora que a gente não pode esquecer da política. Eu não estou dizendo política partidária, mas é através da política que a gente também elege pessoas que vão tomar decisões. E eu acho que o que está posto aqui em algumas discussões é a gente refletir que nós precisamos de políticas de Estado, não políticas de governo. Políticas de governo, quer dizer, são sempre aquelas pensadas a curto prazo para aquele governo, para quem está assumindo a paternidade. E toda essa falta ou ausência de estrutura mostra que nós precisamos cada vez mais de políticas de governo, que elas realmente atendam problemas estruturantes e que elas não sejam marcas do governo federal, estadual, municipal, como é o caso do cadastro. Quando a gente fala que o cadastro único de pobreza, ele tem que servir a uma política de governo, uma política de Estado, uma política estruturante. E essa questão do cadastro, eu acho que aí, até com o Zé, algumas provocações que foram feitas, eu acho que essa participação em alguns fóruns, acho que a gente tem que ter um papel de colocar mais os Douglas. Douglas eles precisam estar mais nesses espaços de participação. Eu acho que a gente, como sociedade civil organizada, fazemos isso bem, mas eu acho que, assim, até aproveitando todo esse protagonismo fantástico, eficiente que eles estão dando, a gente tinha que aproveitar isso e que eles ocupassem mais esses espaços também de representação nessas políticas públicas. E eu vejo que eu acho que as organizações, a iniciativa privada, institutos e fundações, teria também um outro papel que é um desafio importante. Parte da nossa dificuldade de tentar potencializar os nossos esforços com a política pública é porque a modelagem da política pública ela é feita para não ter parceria, para que o Estado faça sozinho, o governo faça sozinho, ele é autossuficiente, aí quando ele não tem dinheiro, ele só pensa, só preciso de alguém para colocar o dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho mais aí em rede, para que os desenhos das políticas públicas tenham uma abertura maior para parcerias de interesse público. Vou dizer esse exemplo da renda merenda. Eu fiz uma parceria, o Estado, o Rocieli, Secretaria de Educação, quando contrata o PicPay, ele já prevê que ele tem uma parceria com uma organização social e que pode também o PicPay receber um recurso privado e que vai reproduzir ou vai encaminhar aquele recurso em determinada faixa etária do critério do cadastro dele. Eu não recebi um cadastro, porque a gente sabe que isso é impossível. Mas no desenho foi previsto, no arranjo, quando ele contratou esse parceiro dele financeiro, que ele poderia acoplar uma doação privada.
Então, perceba, o arranjo desse modelo, essa modelagem foi pensada para o evento. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas experiências que estão acontecendo para que as modelagens, ou esses arranjos, esses frames das políticas públicas estejam mais previstas a incorporar apoios de interesse público. Nós não estamos falando aqui de participação de iniciativa privada que tem interesse em determinado cadastro. Não é isso. É a gente poder realmente, por exemplo, esse cadastro único, ele ter outras formas de utilização que vão estar indo ao encontro do que está a política pública. Então, eu acho que essa está no nosso colo. E eu acho que isso a gente tem que botar, quando você fala qual é o próximo passo, talvez eu deixe um desafio como o GIF, Comunitas, a gente se dedicar mais a isso. E quando a gente tem aquelas frentes de impacto social, se a gente for pensar, o que realmente esbarrou era isso. Porque as políticas públicas elas não estão desenhadas para prever que a gente tenha esse apoio. A gente está falando muito no caso do cadastro de vulnerabilidade social, mas eu queria chamar a atenção, por exemplo, na saúde também. Nós acabamos embarcando aí numa campanha pelos respiradores, foi quando eu percebi que o Estado não estava tendo a capacidade de comprar, ou o privado chegava mais rápido, ele não conseguia comprar, os respiradores estavam indo para a rede privada e não ia para a rede pública. E quando a gente fez a mobilização, meu maior desafio era dizer o seguinte, perguntava, mas eu posso doar e colocar o respirador daquele hospital? E eu dizia, não, é no critério do Estado, no critério que a gente vai ter de atendimento ou de necessidade, aonde as UTIs estão programadas. Eu tive um grande esforço para mostrar que o critério não era meu e não era do doador, e que o critério deveria seguir a necessidade da política pública. Então, eu só queria dar luz a isso, que eu acho que esse problema nosso de focalizar e ter critérios não é somente em termos de cadastro de vulnerabilidade, mas em todas as nossas políticas. Tem hospitais que estão mais organizados na mobilização e que a gente já até sabe, eles estão fazendo captação de recursos, não mais para o Covid, é para ele fazer depois a melhoria dele. Ótimo, mas se a gente pensar como sistema público, a gente, de repente, pode estar potencializando alguns esforços em um único hospital, sem que isso tenha um benefício maior para a rede pública. Então, eu queria só deixar da luz a isso, que não é somente na questão da vulnerabilidade social. Também na saúde a gente tem que pensar em ter critérios mais claros, transparentes e que sigam uma necessidade de política pública para que a realidade, como o Douglas colocou, não seja algo que a gente tenha que pedir e que isso seja realmente mais exponencial como decisão da política pública. E por último, acho que, sei lá, são tantas coisas aqui que vocês colocaram, mas o que me perguntaram, o que o governo deixou de fazer. Eu acho que o governo, as políticas públicas foram muito lentas na resposta. É aquela coisa, está na crise, como é que eu me organizo para a crise e a saúde foram muito lentos. É isso que a gente está dizendo. Nós já temos algumas políticas instaladas. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Por exemplo, agora os governos se estruturando para comprar a cesta básica. Se ele tem o dinheiro para a cesta básica, ele já poderia ter colocado o cadastro único de pobreza no mês passado. E esse dinheiro estaria mais rápido. Então, acho que é isso. Tem mecanismos da gente fazer mais rápido. E, por último, o que a gente poderia fazer melhor? Eu acho que uma das perguntas, talvez a Fernanda, que ela colocou. Eu acho que, além de fazer o que estamos fazendo, participar mais da governança dessas modelagens de política pública. E isso não se dá nos conselhos, mas é a gente participar mesmo. Estou agora fazendo uma contribuição efetiva para a saúde. Além da contribuição, existe participar da governança. Qual o critério de distribuição, de repente, desse apoio que a iniciativa privada, o Instituto, a Fundação está colocando? Isso eu acho que a gente poderia fazer de uma maneira mais sistêmica e mais presente. Eu acho que isso, eu vejo muitas coisas acontecendo, doações, mas elas param ali no compromisso que doei. E eu acho que a grande capacidade que a gente tem também é de doar essa inteligência que está na iniciativa privada, em institutos e fundações, nesse momento de Covid. Então, talvez, acho que vocês vão ter tempo, mas eu deixaria até quase com um apelo, gente. Para além do que a gente faz, não deixem de doar essa inteligência social que nós temos em institutos e fundações e que essa inteligência faz muita falta no momento que você tem que ter um plano de emergência como esse. Perdão se eu passei dos 3 minutos, Camila. Tudo bem, obrigada, Regina, foi ótimo. Douglas, você quer emendar nos seus 3 minutos, por favor? Sim, nos nossos impossíveis 3 minutos. Isso, desculpa. Sim, dialogando, a companheira que falou antes do Marcelo, depois do Marcelo, eu esqueci o nome dela, desculpa. Érica, foi a Érica Sanches, do GIF, isso. Marcelo, Érica e depois a Regina. Bom, primeiro, sim, para a Érica, falta confiança, para além de conhecimento,
o setor privado costuma, como você bem disse, apelar para o que está mais perto, porque já tem confiança, porque tem alguma identidade, inclusive política. O que, do ponto de vista da UNEAFRO, que é a organização que eu construo, a nossa defesa é que organizações, o que constitui o compromisso da organização é o tempo que ela atua, a trajetória dela. Então, não faltam organizações, iniciativas e pessoas, indivíduos, com larga trajetória, com atuação consistente, histórica, nos mais diversos territórios da cidade de São Paulo. Para dar o exemplo de São Paulo, mas quando você vai para o Rio, você enxerga a mesma coisa, quando vai para o Recife, quando vai para Salvador. Então, há esses setores organizados, muito fruto, né, que citou isso, desse último período de políticas públicas, que incentivou muito, através da educação, a chegada desses setores na universidade, onde se acumula informação, conhecimento, passa a se ocupar outros espaços sociais, e também o estímulo às artes. Então, você percebe que hoje, quando você olha para as periferias de São Paulo, grande parte da reação surge de coletivos que até agora há pouco sobreviviam de políticas públicas de fomento à arte, de fomento à cultura, coletivos que são de poesia, coletivos que fazem saraus, coletivos que têm roda de jongo, coletivos que organizam a educação popular como a UNEAFRO, num momento como esse, respondem com política e com ação comunitária. Esses grupos não estão atrelados às formas de organização política tradicionais que a gente conhece, não estão nem em partidos, não são muito próximos a sindicatos, mas também não estão próximos às ONGs, mas também têm um discurso muito crítico ao capital, à lógica do capital, à lógica do terceiro setor. São grupos muito autônomos, né? A gente percebe, eu trabalho também num fundo de direitos humanos, que, como vários grupos estão fazendo aí fomento de apoio para grupos de base nesse contexto de emergência, a Tite Setúbal está fazendo também, alguns grupos, Baobá está fazendo também, com muito sucesso. Em 4, 5 dias, a gente recebe quase 1.500 propostas de ação de emergência elaboradas pelos grupos dos territórios. E é impossível atender a demanda, porque não tem dinheiro e recursos para isso. Mas existem mapas, existem mapeamentos, existem trabalhos muito consistentes, e a gente precisa que esse setor privado que não percebeu, busque, procure, porque tem uma parte que é a vontade política da organização. Não vai bater na porta muitas vezes porque a relação não está construída. Então tem que ter uma postura proativa dessa organização, desse determinado setor dentro do privado, que vá à busca, que vai à luta, que não vai esperar que o artista divulgue, que saia na TV Globo, nada disso. Vá a campo procurar, porque tem atores extremamente importantes nos mais diversos territórios. A UNEAFRO é uma delas, pequenininha. O universo é muito maior que esse. Eu vou parar de falar, mas antes, conversando com a outra provocação que Regina deixa, que é a nossa responsabilidade em retomar o debate sobre o papel da política e do Estado nas relações sociais. A coisa pública, o cuidado público, o cuidado com a riqueza de todos, com a organização da sociedade, com o cuidado de todos, é uma responsabilidade do Estado. Nós não podemos transferir isso para a iniciativa privada, que por sua própria natureza não tem essa missão, não tem. Nós precisamos discutir, por exemplo, nós estamos aqui o governo federal e Bolsonaro e sua turma é tão ruim que experiências como a do governo de São Paulo parecem razoáveis nessa atual conjuntura. Mas nós temos um governo em São Paulo, outro em Minas, e essa é a hegemonia da política hoje, de governantes que ocuparam o poder pelo sistema eleitoral, questionando o sistema, pela democracia, questionando a democracia, e ao ocupar o lugar do Estado, cria setores de privatização do Estado, de diminuição desse Estado. Você pega os números de investimento público em serviços, diminuiu drasticamente. O Estado só cresce, só é forte, só tem trabalho real e efetivo do ponto de vista da segurança pública. Então, você compara índice de aumento em investimento em segurança pública. Significa o quê? Mais segurança para as pessoas? Não. Significa repressão para os mais pobres e proteção para os mais ricos. Dinheiro para coturno, para farda, para carro de polícia, para pistola automática, para armas, para aumento de vagas em penitenciárias. E exatamente o fluxo contrário no sentido das políticas sociais. Isso é política. Esse nosso setor médio, o terceiro setor comprometido com direitos humanos, precisa atuar politicamente para derrotar essa política extremista,
ultraliberal desumana, porque isso promove condições para que a gente não suporte a próxima tempestade. Então, isso deve ser um compromisso nosso. Super, obrigado, Oded. Chegou sua fala, por favor. Vamos lá. Em São Paulo, através do Instituto Etos, nós construímos o Fórum Empresarial de Apoio ao Município. Como é que ele funcionou? Teve um grupo de empresários que fizeram parte do conselho, que dava as diretrizes gerais e dava o respaldo de credibilidade ao fórum. E foi construído um processo através da internet, onde cada secretaria disponibilidade e parceria. Então, a Secretaria da Cultura queria livros para tal biblioteca, ou queria reforma para tal biblioteca, a Secretaria da Saúde para equipamentos, para recursos, enfim. Em mais ou menos 9 meses... Bom, e o que você queria falar? Está cortando um pouquinho. Tá. Mas, desculpa, termina, Oded. Conclui o seu pensamento. Tá. Então, no prazo de 9 meses, foram realizadas 1.100 e poucas parcerias, custo zero para a prefeitura, e aí mudou a gestão municipal, e como é hábito e cultura dos gestores públicos brasileiros, tudo que o outro faz, você desconsidera e começa tudo de novo. Mas eu queria, para finalizar, deixar talvez uma reflexão para todos. Quer dizer, nós que fazemos parte de uma comunidade que tenta melhorar o país, tenta melhorar o Brasil, e temos determinado poder, acho que é o momento da gente refletir sobre o nosso trabalho e sobre a nossa forma de ação. Como é que nós deixamos acontecer do Brasil ser o campeão mundial das desigualdades, ser a referência mundial em termos do que não se deve fazer, como a sociedade se estrutura a partir da desigualdade e da injustiça? Qual é a nossa responsabilidade nisso? O que nós devemos refazer e fazer para rever as nossas ações para que o Brasil seja um país mais decente? E acho que é uma reflexão que todos nós devemos fazer, porque o resultado final, quer dizer, que avalia o nosso trabalho, a gente tem um Brasil menos desigual, melhor. E acho que até agora o resultado não tem sido mais satisfatório. Então, acho que é o momento também de fazer uma reflexão, uma autoanálise, uma autocrítica da nossa forma de agir. Será que a gente deixou as políticas públicas de lado? Será que a gente deixou de influenciar as políticas públicas? Será que a gente se calou quando algum governante cerceia o acesso à informação, ou quando desconstrói ou destrói o conselho de participação da sociedade? E o que nós devemos mudar para que a gente realmente possa conseguir fazer com que o Brasil saia dessa vergonhosa posição de campeão mundial das desigualdades. E eu quero agradecer ao convite, espero que tenha contribuído para alguma reflexão, e eu aprendi muito com essa conversa. Muito obrigado. Oded, muito obrigada. Suas palavras finais foram sensacionais. A sensação que eu tenho, parece que a gente combinou antes e você fez uma fala que fechou tudo que a gente trouxe durante o Web Hour. Muito bom, maravilhoso. Muito obrigada a você por se dispor a estar aqui com a gente. Gente, temos 3 minutos finais. Uma coisa que a gente tem falado no GIF a hora, né? Como os encontros virtuais eles permitem com que a gente seja pontual. Então a gente gosta de terminar no horário marcado, que é às 19 horas, temos mais 3 minutos. Eu gostaria de saber se Zé gostaria de fazer uma fala final, Neca, e aí eu faço um fechamento. Agradecendo, desculpa, antes de passar a bola, quero agradecer também a todos que colocaram seus comentários no chat. Não foram perguntas, foram considerações. Pessoal que está no Nordeste, pessoal de Brasília, enfim, algumas considerações aqui no chat e agradecimentos. Muito obrigada. E Neca, Zé, gostariam de fazer? Olha, eu só queria de novo agradecer muito a Regina, o Douglas, o Oded. Acho que realmente foram colocações super importantes, reflexões muito interessantes, e eu tenho certeza que todo mundo que participou daqui vai poder levar isso para cada um para suas casas.
E acho que vocês contribuíram de verdade para a gente ir fazendo esse tijolo a tijolo, passo a passo, para estar podendo fazer uma reflexão nessa direção do desafio final que o Oded nos colocou. Então é isso, agradecer muito, só isso. Cami, eu queria só ecoar a NECA em tudo e no agradecimento e somar o incentivo a todos e todas que estiveram acompanhando para a interação cotidiana em torno desses desafios, né? A gente vem nessas semanas e olhando para os próximos meses à frente, né? Empenhados em tentar produzir o máximo de espaço, tanto de identificação conjunta, né, de diretrizes, de rumos para enfrentar a situação da melhor maneira, quanto de interconexão e coordenação de esforços para isso. Então, tem lá a plataforma da emergência Covid, né, reunindo o panorama, né, do que a gente foi capaz de mapear e vai sendo o dia a dia de esforço nessa direção, e não só aqui no Web Hour, mas em todos os outros espaços, buscando favorecer essa articulação. Então, assim como eu disse no último, para todo mundo que está acompanhando, tiver sugestões, ideias, ações, contem conosco, com qualquer pessoa da equipe do GIF, ou entrando lá no site, quem não tiver contato pessoal com ninguém, pelo contato por lá, para que a gente possa seguir somando da melhor maneira no dia a dia. E aí, com esse convite também, entre outras coisas, todas as quartas-feiras de abril, pelo menos, depois a gente vê mais, estaremos aqui nesse horário, então a gente já compartilha nos próximos dias sobre o próximo, e agradecer de novo a todo mundo e muito especialmente a Oded, Douglas e Regina. Posso dar um tchauzinho também? Claro, por favor. Eu quero agradecer demais o convite, foi uma aula, que bom poder gastar essas 2 horas, também são horas tão caras, né, no cotidiano da vida, e foi uma aula para mim. Muito obrigado, Oded, muito obrigado, Regina, a todo mundo do GIF, obrigado, Marcelo, pelo convite, né, que você é sempre brilhante. Pedir para quem está nos acompanhando que seja proativo, procure as lideranças, não espere aparecer, porque não vão bater na sua porta, procure, porque elas existem. A UNEAFRO Brasil está com uma campanha bonita para enfrentar o genocídio pelo Covid. Nós estamos com uma vaquinha na internet, na nossa segunda fase, com a meta de 270 mil, falta só 8 mil reais para bater os 270 mil, e aí depois vamos entrar na terceira fase, porque é isso, é uma ação continuada, né? A comida chega e acaba, e tem a semana seguinte, o mês seguinte, então nós temos que dar conta de atender essas famílias. Nosso mapa tem 3 mil famílias organizadas no papel, fora o que a gente distribui aleatoriamente para os outros atores nas regiões mais ampliadas de onde a gente está. O Fundo Brasil de Direitos Humanos, onde eu trabalho, tem uma ação importante agora, está recebendo milhares de pedidos de apoio emergencial para ação direta em territórios do Brasil inteiro. Óbvio, é um fundo que não tem tanto recurso para conseguir responder tudo o que precisa, mas vale a pena também chegar perto, conhecer e apoiar. Galera, muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Parabéns, Douglas. Você nos inspira, viu? Parabéns. É isso aí, gente. Que bacana. Obrigado a vocês. Bora se ver, hein? Boa. Muito obrigada a todos, pessoal. Foi uma noite incrível, foi excelente. Saio daqui renovada e com muita coisa boa na mente e no coração. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada, Oded. Muito obrigada, Douglas. E muito obrigada a todos vocês que estão com a gente. Pessoal, quarta-feira que vem temos mais. Um abraço a todos. Camila, obrigada. Valeu. Obrigado. Obrigada.